O amor cristão em prática é o remédio para o coração de muitos de nós. Por isso, eu gostaria de ler com os irmãos a primeira epístola de João. Foi a mesma que nós lemos no último final de semana. Porém, hoje, a partir no capítulo 3, final de semana passado nós falamos sobre o capítulo 4, hoje nós vamos falar de alguns pontos no capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, versos 14 a 24. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias e conferir nas Escrituras se as coisas realmente são assim. Convido os que estão presentes aqui a que se coloquem de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Convido também a você que assiste pela internet, que se coloque de pé. Se você não puder, que você se coloque numa posição, numa postura de reverência e de obediência, de temor e de respeito a Deus, porque a Palavra de Deus será lida. E ela nos diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Essa é uma pergunta prescrutadora que João faz aqui a nós. E vamos prosseguir a leitura, verso 18. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos a verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos condena, não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Ora, preste muita atenção no verso 23, pois está o mandamento de Deus para todos nós. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aleluia! Louvado seja Deus! Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta por instante. Vamos orar. Ó soberano, bendito, santo e todo-poderoso Senhor, nós nos inclinamos diante de Ti, porque Tu és o nosso Deus, e sabemos, Senhor, que não há outro Deus verdadeiro. Antes de Ti, Senhor, nenhum Deus existiu e nenhum outro haverá depois, pois Tu és de eternidade a eternidade. Os deuses feitos por mãos de homens não são deuses. Por isso adoramos ao Deus que é Espírito, que está no céu, assentado no seu trono, governando o universo. O Todo-Poderoso Senhor, na qual a vida de todo homem está nas suas mãos. Graças te damos, ó bendito Deus, pois aprouve ao Senhor nos dar mais este dia, mais esta oportunidade, mais esta bênção de podermos conhecer mais sobre a doutrina do amor. Ó Deus Santo, que o Espírito do Senhor
faça transbordar em nossos corações este amor, e que possamos conhecê-lo mais, que possamos crer neste amor, que possamos praticá-lo diariamente, e que o Senhor nos abençoe para a tua glória. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo é o amor que acalma o coração. E como nós temos falado em nossos estudos anteriores, é algo absolutamente indispensável para todo crente conhecer e crer no grande amor que Deus tem por nós. Meus irmãos, conhecer e crer no grande amor de Deus é, por si só, o remédio para os males do coração da humanidade. Porque a palavra de Deus diz que conhecer este amor elimina o medo. Que conhecer este amor elimina o ódio do coração. Que conhecer este amor acalma o coração. Que praticar este amor traz tranquilidade à nossa consciência. Meus irmãos, e hoje eu quero chamá-los a nos aprofundar mais nessa tão importante doutrina. Em primeiro lugar, entendendo que nós estamos continuando a estudar a primeira epístola do apóstolo João. E aqui no capítulo 3, nesta parte que lemos, dos versos 14 a 24, João ele fala sobre o amor, ágape, o amor da qual a Bíblia toda vem nos falando. E João aqui nos dá informações muito importantes sobre este amor. Todavia, João está aqui dando ênfase ao amor fraterno, ao amor ágape que transborda em cuidado com nossos irmãos em Cristo. Porém, por João aqui falar sobre o amor fraterno, nós não podemos, de modo algum, limitar o nosso amor apenas aos nossos irmãos em Cristo. Porque o mandamento de Deus é que amemos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor cristão, o amor de acordo com os padrões da Bíblia, ele não tem muros, não tem limitações. Ok? Então, não é esse o foco de João aqui, nos ensinar que devemos amar só os nossos irmãos em Cristo, como muitas denominações acabam fazendo. O foco de João aqui é nos ensinar esta particularidade do amor ágape, que é o amor entre os irmãos. Ok? Esse é o foco de João aqui. É importante fazer essa contextualização, porque João aqui vai falar exclusivamente do amor no sentido do amor fraternal. Porém, nós sabemos que em outras partes da Bíblia, nós somos exortados a amar a todos, até mesmo nossos piores inimigos. Então esse é o foco de João aqui, falar da importância do amor fraterno e quais consequências da presença ou da ausência deste amor no coração. Quais são as consequências da presença do amor fraterno no coração de alguém? João explica aqui. Quais são as consequências da ausência deste amor no coração de alguém? João explica aqui as consequências. E já em primeiro lugar, no verso 14, nós podemos ver que João nos diz que o amor é prova concreta da conversão. A presença do amor ágape no coração de alguém é prova concreta de que esta pessoa, esta alma, verdadeiramente foi alcançada pela graça de Deus
e está salva. Veja como João nos dá essa prova. Ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Como é que se sabe, como é que você tem provas que você passou da morte para a vida? Que você antes caminhava em seus pecados a passos largos para o inferno, mas agora você caminha num caminho estreito que conduz à vida. Qual é a prova? Como você pode provar isso para si mesmo? Qual é a prova de que passamos da morte para a vida? João diz que é porque nós amamos os irmãos. A presença do amor fraterno, a presença no coração do amor fraterno é uma prova concreta da genuína conversão do coração deste e daquele. Ok? E por que João nos fornece tantas provas assim da conversão? Não é? Em todos os lugares da sua carta ele está visando isso, nos fornecer provas de que este ou aquele é convertido. No caso aqui, a prova de que alguém é convertido é que ele tem este amor fraternal, isso existe nele. Por que João se preocupa tanto com isso? Meus irmãos, é por nossa própria causa. Nós é quem precisamos ter provas concretas de que somos salvos. E exatamente por causa da fragilidade da vida, justamente por causa de que alguma coisa pode nos acontecer a qualquer momento, nós precisamos ter provas concretas de que somos salvos. Nós não podemos deixar sermos tolos, sermos negligentes de tentar buscar essas provas quando a vida aqui passar. Aí já é tarde demais. Nós temos que ter essa prova agora. Você pode ter essa prova agora. Você ama seus irmãos em Cristo? Todos eles, cada um deles, independente da raça, cor, condição social, denominação, você ama a todos eles? Se você ama, é porque você passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Pela graça de Deus, você foi convertido. Porém, João nos dá a prova contrária no final do versículo. E quem não ama? Quem não ama, ele diz, permanece na morte. Aqui é a prova contrária. Ou seja, João está dizendo aqui que quem constata a ausência deste amor no seu próprio coração pode ter certeza absoluta que não está salvo. Você entende? É melhor você saber disso aqui do que você saber disso depois da morte. Com a mais absoluta certeza, com toda a sinceridade da minha alma, com todo o amor do meu coração, eu digo isso. Porque se você constata que você não tem amor por seus irmãos, é porque você está perdido ainda. Apesar de estar participando de estudos bíblicos, apesar de fazer parte de uma denominação evangélica, apesar de talvez já ter sido batizado, apesar de já conhecer um pouco do que ensina a Bíblia, você pode ser uma alma perdida. E a prova é, quem não ama seu irmão está na morte. Então a ausência do amor é prova concreta, bíblica e conclusiva da ausência deste amor. E, portanto, quem não tem esse amor está perdido. A seguir, no verso 15, João nos fala de mais uma prova concreta de perdição. Veja como João é meticuloso, João é detalhista. E ele quer alertar as pessoas, para que as pessoas avaliem o seu próprio coração, para ver se ele é o verdadeiro crente ou não. Veja o que é uma prova concreta de perdição. Ele diz, todo que odeia seu irmão é homicida. Ou seja, se o amor é a prova da vida eterna, o ódio é evidência da morte eterna. Você entendeu? Todo aquele que sente ódio no coração,
Ainda que este ódio não seja manifestado em palavras, nem em atitudes de ódio, nem em agressões, esta pessoa que sente ódio no coração já é considerada por Deus um homicida, um assassino. E no dia do juízo será julgado como tal. Será julgado como um assassino. Não é? Mas por que a Bíblia trata o assassinato assim, o homicídio assim? Basta que eu sinta ódio por alguém, que eu já sou considerado por Deus como homicida. Basta que você odeie alguém. Olha, vasculhe aí no seu coração, vasculhe na sua mente alguém que você odeia. Se existir alguém que você odeia, apesar do mal que essa pessoa tiver causado a você, se há ódio no seu coração contra ela, isso é prova concreta de perdição. Ok? Quem foi que nos informou isso? Quem foi que nos deu esse parâmetro de sabermos que o ódio, que a ira é um parâmetro de que quem possui este sentimento é homicida? Quem nos disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22, quando o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Jesus, sobre a montanha, faz referência à lei dos 10 mandamentos. Era o 6º mandamento da lei: não matarás. Porém, na antiga aliança, ser um homicida consistia em, de fato, tirar a vida de uma outra pessoa. Na nova aliança, Cristo muda isso. No verso 22, ele diz: eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o que está em vigor agora é o que eu estou dizendo. Aquela lei do Antigo Testamento está ficando para trás. Quando Cristo morre na cruz, um novo testamento é instituído. E aqui está as palavras do Novo Testamento. No Novo Testamento, todo aquele que disser, todo aquele que se irar, que sentir o sentimento de ira contra seu irmão, Jesus disse, será passível de julgamento. E todo aquele que chamar seu irmão de insensato, veja, o sentimento transbordou em palavras. O mal, a ira, o ódio, eles evoluem. Eles evoluem de um sentimento para a palavra. E Jesus disse que se um irmão chamar o outro se o irmão sentir ira contra o outro irmão, ele já está sujeito ao julgamento de Deus como um homicida. Se ele abrir a sua boca e chamar esse irmão de insensato, ele agrava a sua situação, e Jesus diz que ele será réu do tribunal. E Jesus vai além, diz que se ele chamar seu irmão de tolo, ou seja, tratar seu irmão em Cristo com desdém, este será réu do fogo do inferno. Então veja que quem colocou o homicídio sobre este parâmetro não foi outro senão o próprio Filho de Deus. Não é? Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, disse João. De onde João tirou isso? Lá do Sermão da Montanha. Quem foi que disse isso? Quem que instituiu isto como mandamento para a igreja? Foi o próprio bendito Filho de Deus. Essas palavras saíram dos lábios de Jesus. É por isso que João diz: todo o que odeia seu irmão é homicida. Ok? Todo aquele que sente ódio no coração, ainda que este ódio não seja manifestado em palavras, nem em atitudes de ódio, apenas de sentir o ódio, essa pessoa já é considerada por Deus um assassino e ele vai morrer. Pode nunca ter matado ninguém aqui fisicamente, mas no dia do juízo, ele será chamado diante do trono do julgamento e será julgado e condenado como um homicida. E por quê? Porque ele, ao invés de amar seu irmão em Cristo, ele odiou seu irmão. Então, este sentimento de ódio
não pode existir num coração que tem o amor de Deus. Você percebe? Veja que João nos dá também a razão de de nenhum homicida ter a vida eterna. Ele diz, e sabeis, verso 15, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si mesmo. Ninguém que sente ódio, irmãos, pode estar salvo. Ninguém que odeia outra pessoa, independente do que a outra pessoa fez para ele, pode estar salvo. Você entende? Não há desculpa, não há pretexto. Você não pode existir ódio no coração. Não é da mesma forma que não pode existir amor e medo no mesmo coração. Você se lembra que João fala disso no capítulo 4, verso 18? Ele diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Então João está nos dizendo aqui o seguinte, presta atenção. Num coração em que existe amor, não pode existir medo. Agora aqui no capítulo 3, verso 15, João nos diz que num coração onde há ódio, não pode existir o amor. Ou seja, o contrário também é verdade. Num coração em que há o amor de Deus, não pode existir ódio. E é por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Ora, qual exemplo nós temos de alguém que amou seus inimigos? O próprio Cristo, quando fora levantado na cruz, sem roupa, com seu corpo todo coberto de sangue, com suas mãos atravessadas de pregos, seus pés atravessados por pregos. Jesus, quando a cruz é suspensa às 9 horas da manhã, a primeira coisa que o Senhor bendito faz, o nosso Salvador faz, é uma intercessão por seus inimigos, pedindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, apesar de tudo que fizeram e estavam fazendo ao Senhor Jesus naquele exato momento, o Senhor Jesus não sentia ódio deles. Muito pelo contrário, o coração do Senhor estava cheio de compaixão por aquelas pessoas. Você entende? Não pode existir no mesmo coração amor e ódio. Como é dito hoje, né, por aí, que existem essas relações de amor e ódio, elas são impossíveis. Porque o coração humano não comporta estes dois sentimentos juntos. Ou existe amor, ou existe ódio. Ok? Por isso que João diz que todo aquele que odeia seu irmão é homicida e que nenhum homicida tem. O que a homicida não tem? A vida eterna permanecendo em si. Nenhum homicida. Não é? Então, entenda aqui, para a gente simplificar o verso 15, resumi-lo numa frase. O sentimento de ódio, por si só o sentimento de ódio no coração é prova bíblica, prova real, prova concreta de um coração não convertido. Ok? Então, João está sempre fazendo isso, nos dando provas de um coração convertido, nos dando provas de um coração não convertido. E por que ele está fazendo isso? Porque João fez assim? Porque o Espírito Santo o inspirou para escrever desta forma. Para que nós, ao lermos estas coisas, façamos uma autoavaliação daquilo que existe em nosso coração. O que existe aí? Amor ou ódio? No verso seguinte, verso 16, João diz que esta é a prova de que o amor de Deus está em nós. Nisto conhecemos o amor. Esta é a prova que o amor de Deus está em você. Esta é a prova bíblica e concreta de que o amor de Deus existe em você, está em seu coração. Qual é a prova? Cristo deu sua vida por nós. Então, a prova bíblica de que alguém recebeu este amor é que ele conhece isso, ele sabe, ele crê no amor que Cristo tem por nós. Você entendeu? É nisso que nós sabemos que temos o amor.
Cristo deu a sua vida por nós e nós cremos nisso, que Jesus foi à cruz pelas nossas vidas. E em razão da atitude do Senhor, qual deve ser a nossa? Jesus deu a vida por nós, o que você deve fazer? Há limites pelo amor, pelos atos de amor que você pode ter para com o irmão? Há limites? Não. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Veja o que está escrito aí na sua Bíblia. Olha, presta atenção. Vou ler de novo o verso 16. Nisto conhecemos o amor, ou seja, esta é a prova do amor de Deus no coração de alguém. Este crê que Cristo deu sua vida por nós. E, em razão disso, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora imagina aqui comigo, pensa aqui. Vamos raciocinar um pouco, vamos usar o nosso cérebro. Você tem coragem? Você ama tanto assim seu irmão em Cristo? Seja ele quem for. É certo que um pai morreria por uma filha. Se minha filha precisasse morrer e eu pudesse morrer no lugar dela, eu morreria no lugar da minha filha. Se meu filho tivesse morrer e eu pudesse morrer no lugar dele, eu morreria no lugar dele. Eu morreria no lugar da minha esposa. Mas eu morreria pelo Vitor? Eu morreria pela irmã Marlene? Eu morreria pela Otília? Eu morreria pela irmã Angélica? Eu morreria pelo Carlinhos? Eu morreria pelo Brandon? Eu morreria pelo Vicente? Sim. Se for exigido isso de mim, eu morreria. Porque é para isso que o Senhor nos chama, para amar. Mas não um amor que custe barato para nós, irmãos. O amor de Deus é um amor sacrificial. Eu tenho repetido isso continuamente, irmãos. Grave isso. O amor que Deus chama você para amar é um amor sacrificial. O cristão, ele tem o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo, como nos ensina Romanos 5:5. E um cristão, ele ama tanto os seus irmãos em Cristo que ele está disposto a morrer no lugar deles, se isso for exigido. Não é? E por que um cristão faria isso? Por que um cristão morreria no lugar de seus irmãos? O que o cristão está fazendo quando ele age assim? E digno de nota é nos lembrarmos que na história da igreja, em tempos de aflição e perseguição, muitos pastores morreram no lugar das suas ovelhas. Muitos pastores, quando chegavam os soldados romanos para prender as ovelhas, diziam: não, eu sou o culpado disso aqui, essas ovelhas não fizeram nada, pode me prender, eu assumo toda a culpa, deixa eles livres. Muitas vezes isso aconteceu na história da igreja. Mas por que razão estes homens na história, nesses 2000 anos, agiram assim? Eles agiram assim porque o Senhor Jesus agiu assim. O Senhor Jesus estava disposto a se sacrificar para poupar seus discípulos. Isso é o amor ágape, irmãos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor cristão. Não é essa ladainha que você escuta aí, de ai, meu irmão, amo você, e beija e abraça o irmão, e não quer nem saber depois do irmão. Não procura saber dos problemas do irmão. Se o irmão ficar doente, você passa longe da casa dele. Não é essa conversa fiada, não, irmãos. O amor cristão é algo muito sério, muito profundo, muito verdadeiro e que é exigido de nós, porque o Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de amor cristão. Ele estava disposto a se sacrificar. Ele veio ao mundo disposto a se sacrificar. E houve um ato, né, houve algo que o Senhor Jesus Cristo fez num dado momento que chama muito a nossa atenção.
Todos nós nos lembramos da quinta-feira à noite, depois da ceia, quando o Senhor Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani para orar. E enquanto eles estavam orando, chega Judas com quase 600 soldados para prender o Senhor e certamente prender os discípulos também. Porém, o Senhor Jesus, para poupar os discípulos, se antecipou, se colocou entre os discípulos e os soldados. Para quê? Para se sacrificar para poupá-los. Esse é o exemplo do amor cristão. Isso é o que um pastor faz pelas ovelhas. Isso é o que Cristo fez por nós. Meu irmão, olha aqui para mim e presta atenção. O amor de Deus não é demonstrado somente em palavras e abraços. Não, não. Se é isso que você pensa de amor, você está redondamente ou está profundamente enganado. O amor não é demonstrado apenas em palavras. Como é que se demonstra amor? Em atitude. O modo como esse amor ele é exercitado é como o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus se sacrificou por quê? Por amor de nós, irmãos. Jesus se sacrificou por amor. Então é nosso dever, se for requerido, termos a disposição de sacrificar os nossos bens, ou até mesmo a nossa própria vida, pelo bem de nossos irmãos em Cristo. Você quer entender isso? Grave bem esse versículo no seu coração. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, nisto temos certeza que o amor está em nós. Nós cremos que o Senhor Jesus deu a vida dele por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é amor cristão, isso é igreja. Esse é o amor da igreja. Você entendeu? Não é só uma questão de reunir, de ir para o mesmo lugar. Piratas também fazem isso. Piratas entram no navio, parece ser todo mundo amigo ali. Só que depois que cumpre os objetivos deles e o navio para num porto, cada pirata vai para o seu lugar. Eles não têm laço, eles não se amam. E tem muitas igrejas evangélicas hoje que parecem mais um navio pirata do que uma igreja cristã. Porque a igreja cristã é assim, queridos. Os irmãos se amam fraternalmente a tal ponto que estão dispostos a dar a vida de um pelo outro. Meus irmãos, e a seguir, João nos faz uma pergunta que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Uma pergunta muito perscrutadora. Não é? Note agora que no verso 17, eu vou mencionar esse ponto, para nós lermos o versículo já tendo em mente o que João vai dizer, que João agora ele faz uma transição no seu ensino do geral para o pessoal. Antes ele falava dos irmãos, agora ele fala do irmão. Antes ele falava no geral, agora ele está falando no aspecto particular, pessoal, de cada cristão pessoalmente. E ele faz uma pergunta a cada crente pessoalmente. Por isso que ele faz essa transição aqui no seu ensino. Veja só, essa pergunta está sendo feita a você agora. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, veja, no pessoal, seu irmão, não seus irmãos, seu irmão, e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Veja, é uma pergunta pessoal. Qual dos irmãos, tendo recursos aqui neste mundo, vendo um irmão aflito, com fome, com frio, doente, desabrigado, e ao invés de amá-lo e ajudá-lo e sacrificar muitas vezes o que você tem para ajudá-lo, você ao invés de fazer isso, age com mesquinharia e fecha o seu coração. O que é fechar o coração?
O sentido da palavra fechar o coração é não sentir compaixão. O amor de Deus faz com que sintamos compaixão dos nossos irmãos. Por isso, quem tem bem no mundo, vendo o seu irmão em necessidade, e ele vê essa situação, e ele sabe disso, mas ele não sente compaixão e não tem a capacidade de dispor do que é seu para ajudá-lo, João pergunta, como pode permanecer neste crente tão mesquinho o amor de Deus? Porque isso é ser mesquinho, irmãos. A Bíblia não tem outras não tem palavras, é mesquinho, é avarento, é egoísta. Não é? E a Bíblia diz, como que o amor de Deus vai permanecer numa criatura dessa? O texto bíblico está dizendo não que o amor de Deus não existisse no coração dele, mas que ele fechou o coração para não ajudar o irmão. Ele fechou a carteira, ele guardou, escondeu o dinheiro e disse para o irmão, irmão, eu não tenho como te ajudar. Meus irmãos, como é que vai permanecer no coração de uma pessoa que confessou o nome de Cristo, que se arrependeu e se converteu e recebeu o amor de Deus? Só que se ele fechar o coração, o amor de Deus não permanecerá nele. Irmãos, é do mesmo modo que num coração não pode habitar amor e ódio. O amor também não pode habitar num coração mesquinho e avarento. Não pode. Ok? Então, são nessas horas que a nossa fé é colocada à prova. À prova. São nessas horas que a sua fé é colocada à prova. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, se você não consegue ajudar seu irmão em Cristo, se você não consegue ver um irmão seu em Cristo passando grande dificuldade, e você fecha o coração e não consegue ajudá-lo, a prova é de que você não é uma ovelha. Você é um bode. Isso é ser um bode. Essa é aquela imagem que Cristo nos fornece sobre o dia do juízo. Quando haverá um grande rebanho, Jesus apartará então as ovelhas dos bodes. Quem são as ovelhas? Quem não fecha o coração por mão. Quem é o bode? Quem fecha o coração por mão. Não é? Fechar o coração ao irmão necessitado é agir como agiram os bodes na parábola das ovelhas dos bodes. E eu penso, não é? Dentro das minhas convicções, que é exatamente isso que faz de uma ovelha um bode. O que torna uma ovelha bode? Quando ele vê o irmão necessitado e ele fecha o coração e ele quer tudo para ele e nada por irmão. Você entendeu? Nós não devemos somente ver o sofrimento do irmão também e também nos limitar a dizer que amamos ele. Isso também é errado. Olha, eu estou vendo o meu irmão necessitado, mas eu vou lá e dou um abraço assim bem gostoso nele, digo, irmão, mas eu te amo, você é meu irmão em Cristo, eu amo você. E depois você vira e vai embora e deixa seu irmão em dificuldade, passando necessidade. Não. Não devemos amar só de palavras de João. Leia aí, por favor, o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Veja o que João está dizendo aqui. Ó. Você não deve ficar falando que ama. Você deve agir. Você falar que ama não tem nenhum valor. As pessoas que falam, eu te amo, meu irmão. A gente conhece até gente que dá beijo, aquela coisa toda, e abraça, dá uns abraços fortes, aquele negócio. Mas tudo bem. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, não amemos de palavra. Não é só de conversa não, gente. O amor não se resume a isso.
Mas João diz que o amor, ele é em ações e em verdade. Ou seja, a verdade será demonstrada por meio de ações. Se eu realmente creio na verdade de que Jesus é o Filho de Deus, e Ele me amou e se sacrificou por mim, e é meu dever me sacrificar por meu irmão, é meu dever abrir a minha carteira para ajudar o meu irmão, isso é uma evidência que eu creio na verdade, que eu estou andando na verdade. Por isso que João diz, ações em verdade. Ele age baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E esse versículo define, inclusive, o que o amor ágape é. Esse amor, ele é mais ações do que palavras. Ok? Deus falou em nos amar, mas Deus agiu para nos amar. Qual foi a ação de Deus? Deus enviou Jesus. Jesus falou que nos ama. Em Apocalipse 1,5, ele mesmo diz que Ele é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Jesus nos ama. Ele não só falou que nos ama, Ele derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. Então presta atenção. O amor, ele envolve palavras de carinho, de afeto, de ajuda, de amor, envolve abraço. Tudo isso está dentro do pacote. Só que tudo isso é inútil sem as ações de amor. O amor ágape jamais pode ficar restrito na esfera do sentimento ou da teoria. Eu jamais posso simplesmente sentir compaixão do irmão e não fazer nada por ele. É justamente sentir compaixão que me leva a praticar. Esse amor precisa ser demonstrado em ações práticas, para aliviar a dor do irmão e socorrê-lo nas suas necessidades. Isso é amar, isso é o amor cristão, esse é o amor fraterno, isso é que é amor fraterno. É isso que Jesus quis dizer em João 13,35. Ele diz assim, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ações de amor pelo irmão necessitado. Amados, lá na epístola de Tiago, há um exemplo de como devem ser essas práticas de amor para com o irmão e a irmã em Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem, ou, se possível, que esta parte, essa passagem, pudesse ser projetada. Tiago, capítulo 2, versos 15 a 17. Está escrito assim: se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento do dia, você está prestando atenção aí? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de quê? Roupas e do alimento de cada dia. Está faltando ao seu irmão roupa e comida. Coisas básicas, fundamentais. E algum dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Que vantagem é nisso? Ou seja, Tiago está dizendo aqui, que vantagem há neste amor pretenso que a pessoa tenta manifestar ali? Dizendo, vá em paz, volte em paz à sua casa, sem fornecer ao irmão as coisas necessárias. É sobre isso que João diz no verso 17, uma parte, um versículo muito conhecido da Bíblia, mas que muitas vezes nós não sabemos o que significa. É isso aqui que significa que a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Você ver um irmão seu necessitado, passando fome e frio, e você sabe disso, e esse irmão vem e congrega com você, e você está consciente que essa pessoa está passando uma grande dificuldade.
E ao invés de você ajudá-lo, ao invés de você abrir o seu coração, abrir o seu bolso, abrir a sua carteira, abrir a sua despensa e dar metade do que você tem para ele, você diz, não, irmão, vá em paz, se aquiete, se farte. Tiago diz que esse tipo de fé, ela é morta. Esse tipo de fé não tem qualquer valor para Deus. Esse tipo de fé não vai salvar a pessoa no dia final. Porque esta fé não está sendo exercitada. Esta pessoa não tem amor por seu irmão em Cristo, não demonstra nenhum amor, não está disposto nem a suprir as necessidades básicas do irmão, quanto mais de morrer pelo irmão. Isso é a fé morta. Então pense, avalie, pense. Você teria essa capacidade? Você mesmo tendo pouco, teria a capacidade de, diante do sofrimento de um irmão seu em Cristo, abrir as portas da sua despensa, abrir o seu bolso, abrir a sua carteira, não é? Ou pegar seu cartão de crédito e ir lá no mercado, fazer uma compra lá para o irmão e levar para a casa dele e continuar acompanhando o irmão até que a vida dele se normalize? Você tem condições, capacidade de fazer isso? Mesmo tendo que sacrificar viagem de final de ano seu, mesmo tendo que sacrificar a troca do seu carro, você tem que sacrificar alguma coisa, irmão. O amor cristão, ele é sacrificial. O que você já sacrificou por seus irmãos? Se você não sacrificou nada, você nunca amou ninguém. Então é preciso entender essa questão. O amor fraterno é demonstrar atitudes de compaixão para com o irmão sofredor, com o objetivo de aliviar o sofrimento do irmão. E para isso é nosso dever, queridos, sacrificar o nosso tempo, sacrificar os nossos bens, sacrificar o nosso dinheiro, abrir o nosso coração e a nossa carteira para ajudar o nosso irmão. Aquele que se omitir de fazer isso, a fé dele é uma fé morta. Prosseguindo, no verso 19, nós vemos quais são as consequências práticas de amar. Bom, a pessoa está praticando, ela está amando com ações e em verdade. Quais serão as consequências? Não é? Quais serão as consequências na vida prática de quem ama, de quem ajuda? O que vai acontecer com ele? Ele diz, João diz no verso 19, nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante de quem? Diante de Deus, diante dele. Nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, o que João está dizendo aqui? O que João está escrevendo? Presta atenção. É agindo assim, como ele ensinou até o verso 18, é agindo desta forma que você conhece, que você tem provas que você realmente pertence à verdade. Ou seja, de que você faz parte do povo de Cristo na terra. Porque não é outra evidência que prova que você é do povo de Cristo. Qual outra evidência poderia te provar para você que você é de Cristo? Que você vai num prédio? Porque você senta num banco de madeira? Porque você carrega um livro preto? Porque você sabe cantar músicas evangélicas? Não. Não é bíblico isso. Isso não é prova bíblica. E daqui a pouco você vai morrer. E você precisa de prova bíblica, concreta, real, de que você verdadeiramente é de Deus. E é nisso que nós conhecemos, que somos da verdade, que pertencemos de fato à verdade e que fazemos parte do corpo de Cristo. Qual é a prova? Porque nós amamos os nossos irmãos com amor incondicional, com amor desinteressado, com amor sacrificial. Isso é prova. E
Tendo esta prova, o que isso produz? João diz: e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Veja, é amar os irmãos deste modo, do mesmo modo como Cristo nos amou. É fazendo assim, agindo assim, que o nosso coração se acalma. O nosso coração às vezes é agitado, preocupado, tem medo da morte, tem medo do futuro, tem medo das coisas. Mas o nosso coração, ele se acalma. Esse é o tema do nosso culto. É o amor que acalma o coração. A partir de agora, João vai falar isso. Gente, se você agir do modo como o Senhor Jesus nos ordena, como a palavra nos ordena, qual vai ser as consequências na sua vida diária? O seu coração estará calmo. O seu coração estará tranquilo. E a sua consciência estará tranquila também diante de Deus. Tá certo? Porque é amando de verdade que sabemos que somos da verdade. Irmãos, o amor é o remédio para muitos dos presentes males no coração de muitos crentes. Há muitos crentes que têm medo de tudo. Tem crise de pânico. De onde vem esse medo, irmãos? A ausência de amor. Há crentes que odeiam uns aos outros. Queridos, eu fui pastor de uma igreja onde haviam duas famílias que se odiavam. E não tinham o que fazer. Tentei usar todos os meios. Mas as famílias se odiavam. Se odiavam. Não conseguiam trocar duas palavras sem explodir um com o outro. Aquele ódio guardado no coração, aquela ira guardada no coração. Meus irmãos, mas não nos diz a Bíblia que quem odeia seu irmão é homicida? E que essas pessoas, apesar de estarem em igrejas grandes, apesar de terem lá funções, posições, títulos, de estarem há muito tempo na igreja, ao invés de amar, odeiam. O remédio para muitos crentes é o amor. O amor é o remédio contra o ódio. O amor é o remédio contra a ira. O amor é o remédio contra a avareza. O amor é o remédio contra a mesquinhez. O amor é o remédio contra a incerteza. O amor é o remédio contra a falta de confiança. Se você tem alguns destes medos no seu coração, é porque você não está agindo como Cristo ordenou que você agisse. Se você não tem uma consciência tranquila, um coração tranquilo diante de Deus, é porque você não está amando seus irmãos. E João, a partir do verso 20, nos ensina que a nossa consciência, ela nos acusa quando a nossa conduta está errada. Não precisa ninguém ir lá dizer para você, não precisa o pastor, não precisa um irmão chegar para você e falar: isso aí está errado. Nós temos dentro de nós um tribunal moral, irmãos. E esse tribunal moral existe dentro de nós desde quando? Desde quando você tem consciência? Desde que você nasceu. Quando você tinha 1 ano e meio, 2 anos, começava a andar por aí, começava a mexer nas coisas, você percebia que estava sozinho, você olhava para um lado, olhava para o outro, para ver se não tinha ninguém, e aí você ia mexer naquilo que a criança sabe que é errado. Como que ela sabe que é errado? Quem que ensinou para ela? A consciência dela. Então, o apóstolo João nos diz aqui no verso 20, que se o coração nos condena, ou se a nossa consciência nos condena, Deus é maior que nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Irmãos, ao estudar este assunto, eu percebi que este versículo e o seguinte
são os que mais sofrem deturpação na nossa geração. Porque é dada uma interpretação que não tem nada a ver com o que João ensinou aqui. Mas nós não temos esse compromisso com as ideias humanas, ou com algum livro de teologia, ou com o que a maioria está dizendo. Nosso compromisso é ler o que a Bíblia diz e extrair a verdade, porque nós queremos viver aquilo que a palavra nos ensina. Por isso, vamos interpretar o texto de modo coerente, correto, e de acordo com a nossa consciência. Pois João diz assim, verso 20, se o coração, e algumas versões é consciência, nos condena, Deus é maior que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Veja, o que João quer dizer com essa expressão? Se o nosso coração nos condena. Nós não podemos esperar ter paz no coração ou na consciência se nós estamos agindo de um modo contrário ao que Cristo nos ordenou. Ninguém vai poder ter paz no coração e na consciência sabendo que está se irando contra seu irmão, e o Senhor Jesus disse que quem fizer isso no dia do juízo vai ser condenado como homicida. Você entendeu? Ele está dizendo, se o seu coração está te condenando, se a tua consciência te condena, se você não encontra paz no coração e sua consciência está sempre te acusando, é porque você está cometendo pecado. E a tua consciência está te avisando, olha, você está sendo mesquinho, isso é errado. Você está sendo avarento, isso é errado. E aí o coração se agita, a consciência sente culpada. Não é toda vez que nós cometemos pecados, imediatamente a nossa consciência nos acusa. E essa condenação do coração, a qual João faz referência aqui, não diz respeito aos pecados do passado. João não está falando, se referindo à questão da vida passada, da velha vida. Porque um cristão nunca tem sua consciência abalada e seu coração inquieto pelos pecados do passado. E por que não? Porque ele crê em Jesus. Ele crê que Cristo carregou em seu corpo seus pecados. E que seus pecados do passado estão perdoados. Que Deus já se esqueceu deles. Que já foi apagado do livro de Deus. E enfim, não é sobre os pecados passados que João está falando. João está falando sobre nossa conduta atual. João está falando sobre os pecados que cometem aqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que têm o amor de Deus em seu coração. É sobre esse problema, não é, de nós termos o nosso coração nos condenando porque estamos agindo de modo errado. É nosso dever viver de um modo digno de Cristo, obedecendo ao mandamento do Senhor, pois se não o fizermos, o que o teu coração vai fazer? O teu coração vai te condenar. O teu coração vai te condenar, o teu coração vai ficar agitado, e o teu coração vai ficar com medo da morte, medo do inferno, medo de Deus, medo do julgamento, medo de tudo. Por quê? Está vivendo uma conduta errada. Não é? Então é sobre isso que João está nos falando. Quando nós vivemos em algum procedimento, em alguma conduta contrária ao ordenamento da palavra de Deus, nós perdemos a tranquilidade e o nosso coração, ele nos condena, a nossa consciência nos perturba. Porém, João diz aqui que Deus é maior que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Aqui eu notei que a interpretação que se dá é mais no sentido, pareceu-me assim, de uma certa indulgência de Deus com relação a esse pecado. Todavia, isso não existe, irmãos. Não, Deus não é indulgente quanto aos pecados. Pelo contrário. Deus é muito mais disposto a condenar os seus pecados do que você. Deus está muito mais disposto a condenar seus pecados do que você. O teu coração está dizendo que você está fazendo está errado. A tua consciência está te atormentando.
Só que Deus é maior que o nosso coração. Qual é a interpretação que eu considero correta? Nós podemos esconder nossos pecados das pessoas, mas nós não podemos escondê-los de Deus. Porque Deus, e somente Deus, pode ver os pecados do nosso coração. Quem pode ver o ódio no coração de um homem, de uma mulher? Só Deus. Quem pode ver a ira no coração de alguém? Só Deus pode ver. Então Deus é maior que o nosso coração. Se o nosso coração nos condena, imagina qual está sendo o nosso estado diante de Deus. Você percebeu aqui o que o João está dizendo? Meus irmãos, nós não podemos encontrar paz e tranquilidade enquanto desobedecemos o mandamento de Deus, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que sejamos considerados na igreja como bons crentes. Você deve sempre se lembrar de uma coisa: teu coração está te condenando, e mais grave do que aquilo que o teu coração está dizendo é os seus pecados aos olhos de Deus. Não é? Então, nós devemos levar isso em conta. E João diz mais uma coisa importante aqui. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Final do verso 20. Ou seja, o nosso coração nos condena. Deus, aos olhos de Deus, nosso pecado é muito mais grave. E ele diz, e Deus conhece todas as coisas. O que João está dizendo? Deus conhece todos os pecados dos quais nós somos conscientes. Ele sabe, ele conhece. Mas ele conhece também os pecados que nós já nos esquecemos. Meu Deus do céu. Meus irmãos, nós devemos viver de modo a ter uma consciência tranquila. Como é que se vive assim? Verso 21, por favor. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, João está dizendo, se vivermos de maneira digna, a nossa consciência permanecerá tranquila. Não é? Como o tema do nosso culto é esse, o amor acalma o coração e acalma também a consciência. Não é? Se o nosso coração não nos condena, qual é a razão? Estamos vivendo de maneira digna de Cristo. Estamos colocando em prática o amor cristão. Estamos amando nossos irmãos. Não odiamos nossos irmãos, nós os amamos a todos. E estamos dispostos a sacrificar o que temos e a nossa própria vida por cada um deles. Se vivemos assim, o nosso coração não nos condena. Pelo contrário, temos confiança diante de Deus. A palavra confiança aí significa ousadia. Temos ousadia diante de Deus. E aí você vê no verso 22, por que a necessidade da ousadia? E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Veja, quem vive de modo digno do Senhor, ele vive com o coração calmo, tranquilo, sereno. Ele tem confiança de se aproximar de Deus e de pedir a Deus qualquer coisa que ele precise. Se por acaso os bens dele foi espoliado por ele ter ajudado alguém, ele pode pedir a Deus das coisas que ele precisar na jornada. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, veja, preste atenção. Dele receberemos. Se tivermos confiança, se vivermos de modo adequado aos olhos do nosso Deus, ele responderá às nossas orações, ele nos abençoará, ele vai nos fornecer tudo o que precisamos. E lembre-se de um fato importante. Nascemos neste mundo nus. Nós não tínhamos nada quando nascemos. Hoje nós temos um punhado de coisa. E temos por quê?
porque Deus nos deu por sua graça e bondade, não é? E continuaremos recebendo ao orarmos e pedirmos, não é? E quais as razões, os fundamentos pelas quais as orações de alguém chegam diante de Deus? Você tem que prestar atenção nisso. Talvez aqui esteja a causa das suas orações não estarem sendo respondidas. E com certeza, muita gente não tem oração respondida, porque lhe falta estas coisas. João diz que qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Duas coisas indispensáveis para que Deus te escute, para que Deus atenda suas orações. Você sabe que Deus, nosso Pai, Ele é como um pai, que está sempre disposto a dar favores aos filhos obedientes e afetuosos. Assim é Deus. Não é? Assim como um pai. Ele gosta de dar presentes, favores, de ajudar, está sempre disposto a abençoar a vida daquele filho que é obediente e afetuoso com ele. Assim eu acredito que deveriam ser todos os pais. Mas o nosso Pai Celestial é assim. Você quer algo dele? Guarde os mandamentos dele. Faça o que é agradável à vista dele. Porque você não pode, não tenha nenhuma esperança de ter suas orações atendidas se você odeia algum irmão ou se você fecha o seu coração para a necessidade de seus irmãos em Cristo. Deus não atenderá suas orações. Isso que João está nos dizendo aqui. Aquele que o coração dele não condena, porque ele está cumprindo a vontade de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus e obedecendo o mandamento de Deus, que nos ordena que cuidemos dos nossos irmãos, esse receberá o que pede em oração. Aquele que não faz isso, aquele que odeia seu irmão e fecha seu coração às necessidades do irmão, esse Deus não atenderá suas orações. E não é só aqui em João que isso é dito. Há outras partes da Bíblia que nos informam que orações são impedidas quando o homem desobedece a Deus e não age de acordo com a vontade de Deus. Agora entenda, no verso 23, que as coisas que João ensina aqui, até aqui, é um mandamento de Deus. Está aí no verso 23. Irmãos, essa é tristemente, é comum os crentes de hoje acreditar que não tem nenhum mandamento para obedecer. Mas a Bíblia nos informa o contrário. Este é o mandamento de Deus. Veja, verso 23. Ora, seu mandamento é este. Qual é o mandamento de Deus? O que é indispensável para você fazer? O que Deus ordena que você faça e se você deixar de fazer, você vai trazer as consequências amargas de não fazer. Crer no nome de seu Filho, Jesus. Ok? Crer em Jesus é um mandamento de Deus, porque Jesus foi enviado como propiciação dos nossos pecados, e crer nele é um mandamento de Deus. Ok? Então não crer é pecado. Você tem que crer em Jesus e confiar nele para a sua salvação. Mas a Bíblia diz que o mandamento de Deus é este. Veja que ele coloca como se esses dois mandamentos fossem um só. É crer no nome de seu Filho e amemos uns aos outros. Então, João coloca aqui algo que eu gostaria de destacar. Tão importante quanto a fé em Cristo é o amor fraterno. Tão importante quanto a crer em Cristo é amar seus irmãos. Queridos, fé e amor não podem ser separados. Não é como o Senhor Jesus mesmo ensinou. Nós nunca devemos separar o que Deus uniu. E Deus uniu fé em Cristo com amor para com os irmãos.
Foi assim que ele nos ordenou, diz João. Assim como ele nos ordenou, não importa o que os homens estão dizendo hoje em dia, meu querido. Não importa o que está prevalecendo nos púlpitos por aí. O que importa é o que Deus ordenou. Não confie a sua alma. As palavras dos homens que falam o contrário do que Deus ordenou. Porque se você confiar neles, você vai estar desonrando a Deus. E você vai estar colocando a sua própria vida em risco. Irmãos, a obediência pessoal ao mandamento de Deus é a prova de que permanecemos em Deus. Último versículo, verso 24. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, quem permanece em seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, não há como negar que João, o apóstolo, escreveu 5 livros da Bíblia, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Ele escreveu 5 livros. Este homem está continuamente nos seus estudos, nos seus ensinamentos, falando de uma palavrinha incômoda. A palavra permanece. Ele está dizendo assim, quem guarda seus mandamentos permanece em Deus. Ou seja, quem obedece aos mandamentos de Deus, o que acontece com ele? Ele continua em comunhão com Deus. Ele está unido a Deus. Ele está com Deus e Deus está com ele. Ok? Então você vê que o verbo permanece aí está no tempo presente. Quem guarda seus mandamentos não permaneceu em Deus e nem permanecerá em Deus. Ele permanece. O verbo aí está no tempo presente. Isso significa que guardar os mandamentos de Deus é algo que precisamos fazer continuamente, diariamente. Não é? Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus. E o contrário também é verdade. Quem não guarda seus mandamentos não permanece em Deus. Pois se isso não fosse verdade, João não precisaria ter escrito o que escreveu aqui. Né? E João nos dá mais uma prova. Ele diz, e nisto conhecemos que ele permanece em nós. Precisamos de provas de que Deus está conosco e de que nós estamos com ele. Qual é a prova de que nós estamos com ele? Pelo Espírito Santo que nos tem dado. É a presença viva do Espírito no coração, a prova de que Deus permanece em nós. Você quer uma prova que o Espírito Santo está no seu coração? Você quer fazer um teste se o Espírito Santo realmente habita em seu coração ou não? Porque hoje você vê por todo lado as pessoas falando que são cheias do Espírito, que têm o Espírito e tudo mais. Todavia, irmãos, o teste da santidade e o teste do amor provam se o Espírito Santo está em você ou não. Todo aquele que tem o Espírito Santo mudou de vida, foi transformado, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Antes ele odiava, agora ele ama. Isso prova que o Espírito Santo está presente. Essa é a presença viva do Espírito no coração. Deixa eu te perguntar. Você se sente de compaixão? Você se enche seu coração de compaixão quando você vê um necessitado? É porque o Espírito Santo está no seu coração. Você sente compaixão por seus irmãos que passam por dificuldade? Porque você tem o Espírito Santo. O contrário também é verdade. Você é indiferente quando o irmão seu está passando dificuldade? Você é frio quando o irmão seu está passando dificuldade? O Espírito Santo não está presente no seu coração. Então você precisa ter prova que Deus está com você. E a prova que Deus está com alguém é que esta pessoa, este indivíduo, este crente em Jesus, ele obedece a Deus. Como que ele obedece a Deus? Crendo em Cristo e amando os seus irmãos.
E a prova de que ele permanece em nós é que o Espírito Santo está presente no crente. Ok? Mas essa presença do Espírito, ela é viva. Não é algum tipo de autodeclaração que o Espírito está presente em mim, como eu já vi pessoas argumentarem. Não é? Certa vez perguntaram para um pregador conhecido como que a pessoa sabe se o Espírito Santo está nele. E a resposta que ele deu foi que, você acredita que o Espírito Santo está em você? Sim, então o Espírito Santo está em você. Mas em lugar nenhum a Bíblia nos diz que é assim. Irmãos, a presença viva do Espírito derrama no coração do crente o amor de Deus. Este amor incondicional, desinteressado e sacrificial. Esse amor está aí. Está no seu coração esse amor. Tem prova que o Espírito Santo está em você. Você tem vivido uma vida de santidade crescente, prática. O Espírito Santo te foi dado. Você está salvo. Então, amados, o amor cristão em prática, ele acalma o coração e produz tranquilidade na consciência. O amor não praticado produz um coração agitado e uma consciência intranquila. Você entendeu isso? Se você pratica o amor, seu coração vai estar tranquilo, sua consciência tranquila, porque você está obedecendo a Deus. Se você não está praticando o amor, seu coração vai ficar agitado, sua consciência intranquila, porque sua consciência está te informando que você está fazendo algo que está desagradando a Deus. E eu quero encerrar dizendo, irmãos, ame, mas não só de palavras. Ame em verdade, ame em atitudes. E nunca, nunca, nunca feche o seu coração a um irmão seu necessitado. Fazendo assim, o amor de Deus permanecerá sempre em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor por nos trazer tão ricas e preciosas instruções durante a nossa curta jornada terrena. Convido você a fechar os seus olhos e, diante daquilo que foi exposto, avalie a sua própria vida. Você já passou da morte para a vida? Se você passou, então você ama os irmãos. Se você não ama seus irmãos, você permanece na morte. Cuidado com isso. Há ódio no seu coração, avalie isso. Olha para dentro do seu coração. O que tem aí dentro? Tem ódio ou tem amor? Você crê que Jesus deu a vida por você? Você está disposto a dar sua vida por seus irmãos? Você tem bens no mundo, meu irmão. Vê seu irmão passar dificuldade, sente compaixão dele e o ajuda. Se você assim o faz, para a glória de Deus, o amor de Deus permanecerá fluindo no seu coração. E sua mente e seu coração estarão calmos e tranquilos, e nenhum medo te acometerá. Para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos por teu grande amor para conosco. Senhor, por quem somos nós para recebermos tão grande, tão preciosa, tão bendita dádiva do céu. Senhor, bendito seja o teu nome, por tua graça em nos colocar, em viver num lugar onde há sempre pessoas que precisam da nossa ajuda. Oh, louvado seja Deus, pois sabemos, Senhor, que nada disso foi ao acaso, mas foi a providência do Senhor para que nós exercitemos nosso coração na caridade, no cuidado, no amor fraternal, na atenção aos nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por colocar em nós essa disposição, por nos ensinar estas coisas. Bendito seja Deus. E nós queremos orar também, Senhor, por aqueles que se encontraram hoje com seu coração intranquilo, com sua consciência perturbada, por não estarem obedecendo a Deus. Que o Senhor lhes conceda graça, lhes conceda arrependimento, fé, e que se convertam verdadeiramente a Cristo, e que vivam
como o povo de Cristo vive, amando uns aos outros. Assim nós oramos e damos graças a Deus por tudo no nome de Jesus. Amém.